Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. Alma e psique. Qual é a diferença? Será que é a mesma coisa? É semelhante? Da mesma forma que você precisa de um corpo para existir nessa tua experiência terrena que você chama de vida, da mesma maneira que você precisa uma mente como ferramenta de expressão intelectual, emocional, que você vai usar durante toda a sua vida, da mesma maneira que você precisa dos teus 5 sentidos para se conectar a essa experiência, da mesma maneira que você precisa ter um ego para te defender, para dar essa forma individualizada que você chama de eu, você precisa de um canal, você precisa de um interlocutor. Assim eu vejo a psique. Um interlocutor para te conectar à tua consciência pura, à tua verdadeira identidade, que você chama de alma. Mas vamos ver como que as cartas de Cristo nos ensinam sobre essa diferença. Qual a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina, que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera energia da força elétrica de atividade e os impulsos magnéticos de ligação, rejeição, para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Veja, desde o momento da tua concepção, o pai e mãe vida já começa todo o trabalho, o pai pela força elétrica da atividade e a mãe pelos impulsos magnéticos de ligação e rejeição, dando a forma. Portanto, você tem no núcleo do seu ser, sua alma, a realidade divina. E essa é a inteligência divina, amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda necessidade de um sistema de perfeita lei e ordem. Aqui é o poder criativo, né? As características do poder criativo, mencionada lá na carta 1. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. É como se esse poder tivesse inerente à sua experiência em potencial, né? De maneira latente, aguardando que essa consciência desperte para o manancial da vida, para a verdadeira identidade, que é a sua alma, né? Que é o fragmento daquilo que nós chamamos de Deus, do Criador. Não gosto de usar essa palavra Criador porque separa e não há nada separado, apenas fragmentado, que não é uma separação. Você será tomado por um desejo
de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Aqui todas as características inerentes à tua identidade, à tua alma, como uma expressão do próprio Criador, quando assim ocorrer. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina. Por que reunificação? Porque a alma tem uma jornada e o ponto final, por assim dizer, o objetivo inerente a essa jornada é a reunificação da alma. A psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Eu vejo a psique como um interlocutor da alma. É através dela, é através da psique que a alma fala. Por isso, a consciência divina tem que ser convidada a penetrar na sua psique, a se manifestar em sua vida. Este é um instinto oculto em você que sabe distinguir o certo do errado. É aquela voz que nós escutamos, discernindo alguns eventos pontuais da nossa vida. Por isso, por detrás dessa máscara humana, existe o ser, e esse ser é perfeito. Essa tua identidade, ela é perfeita. Ela carrega todas essas características citadas acima do poder criativo. E uma vez que essa permissão através da psique seja concedida, ela começa a se manifestar em sua vida. A meditação é o evento de silenciar a mente que faz com que esse processo aconteça. Gradualmente, mas facilmente perceptível. Sempre tenha dois níveis de dimensão. A dimensão espiritual, que é o alicerce, e a dimensão manifestada, que é o físico, mental, emocional. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. Perceba que o ego vai se manifestar exatamente na tua personalidade e você vai se confundir ao longo da vida que essa personalidade, esses pensamentos, essa história é você. Essa é a grande ilusão humana. É a energia de sua consciência humana. Por quê? Porque até que você tenha entrado em contato com essa dimensão espiritual, a psique ela não retransmite a voz da alma. É como se a tua alma tivesse encarcerada, sufocada, calada. E aí, por isso o ego é a energia. É o ego que te dá o ímpeto até que esse despertar aconteça. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. Eu sempre faço uma analogia com... Imagine que você tem, a grosso modo, tá? Imagine que você tem um carro e que você não sabe dirigir direito, você precisa que esse carro seja automático para te conduzir nessa jornada. E o ego faz exatamente esse papel.
ele assume o controle, te defendendo e indo atrás da sua felicidade. Mas perceba, o ego, ele é uma ferramenta mecânica, por assim dizer. Então, ele busca a felicidade e tira tudo aquilo que te causa dor, seja mental, emocional, física. E por um processo de condicionamento, o que vai acontecer? Essas características, essa fricção com o meio externo, ela vai conduzindo o ser por uma linha que ele não é consciente. Então, a tua personalidade é um resultado de escolhas. Mas a pergunta que eu te faço é: quem fez essas escolhas? E essas escolhas foram feitas pelo seu ego. Desde o momento da concepção, e aí a criança se tornando consciente e escolhendo, e isso é muito fácil de ver nas crianças. As crianças com 1, 2, 3 anos, esse quero e não quero dela, né? Você começa a ver o ego se fazer presente ali, e aí vai formando a personalidade dela. E isso é tudo um processo de inconsciência espiritual. A criança, o jovem e até o adulto, ela não tem consciência desses impulsos. Ela não consegue se colocar ainda como observadora desses eventos, dessa fricção externa. E por isso o ego vai criar personalidades ainda que totalmente diferentes, né? Você pode ter uma personalidade semelhante à outra, mas ela jamais será igual. Por quê? Porque as experiências externas diante desses impulsos geraram essa personalidade, geraram as supostas escolhas. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. Ele é fundamental, lembre, na jornada você não sabe conduzir essa mente, você não sabe conduzir o carro da analogia que eu te coloquei. Você precisa de um piloto automático. Até que esse despertar aconteça, esse piloto automático vai entrar em rivalização com o verdadeiro direcionador da sua vida. E isso vai ser um processo muito difícil, né? Porque, primeiro que ele é inédito. Você começa a ver que você é um ser dual, que além do que você acha que existe chamado eu, existe algo por detrás, numa questão de sabedoria muito maior, onde você extrai vida, onde você extrai energia, onde você extrai inteligência divina totalmente perfeita, totalmente equilibrada. Ou seja, um universo antagônico ao que você vivia inconscientemente até então. E o ego, ele tem um papel que o ser humano pode nascer, crescer, envelhecer, supostamente amadurecer, morrer, sem que ocorra esse despertar. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Essa capacidade do ego, do aspecto pai, de atividade, está aparente em tudo. Em tudo. Reino animal, reino vegetal, reino humano. Mas o que você tem que entender é que o reino animal, o reino vegetal, ele não tem a capacidade humana de cocriar. Portanto, não há livre-arbítrio.
E aí nós vamos entender por que, em geral, no ser humano, também não há livre-arbítrio. Por quê? Lembra que eu falei que o ser humano pode nascer, crescer, supostamente amadurecer e morrer sem ter despertado a psique, sem ter despertado a alma enclausurada em potencial latente durante a vida? Ela pode ter sido governada exclusivamente pelo ego, porque não houve esse despertar. E aí eu te pergunto, houve livre-arbítrio? De uma escolha? No reino animal, no reino vegetal, nós já sabemos que não há livre-arbítrio. E numa pessoa inconsciente, espiritualmente falando, há livre-arbítrio? Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação-desejo, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Unicamente. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. Perceba que volta para as duas dimensões lá. A consciência humana, ela precisa desse assento, ela precisa desse veículo para que ela não sofra. Lembra, ela não consegue, ela não consegue se proteger desse mundo egocêntrico, desse mundo egoísta, desse mundo material. Ela precisa do ego. O ego, em todo ser vivo, é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. Dois níveis. O ego não é a essência. O ego é a sombra. A essência é a sua alma. O ego faz um papel de assento, de veículo, que vai conduzir a entidade, que vai conduzir esse veículo até que a própria alma o conduza ou assuma esse controle. Enquanto a alma não fizer esse papel de assumir o controle e de fato fazer as escolhas suplantadas e fundamentadas no poder criativo que eu mencionei lá atrás, é o ego. É esses impulsos mecânicos que vão escolher. E como que eles vão escolher? Pelo teu passado, por escolhas passadas, por aquilo que trouxe dor ou prazer a ele. E é assim que ele escolhe. Mas aí eu te pergunto, essa é a melhor escolha? Ou é uma escolha condicionada? O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Um verdadeiro guardião, né? Fazendo esse papel de autoproteção, fazendo esse papel de busca, de sobrevivência, de satisfação. Mas é um impulso egóico, é um impulso imperfeito. E a condição humana, ela acontece num âmbito de eletromagnetismo. Então tudo que o ego escolher, tudo que o ego impulsiona a entidade a fazer, remete uma magnetização, um retorno semelhante. Isso é fácil de ver na questão da semente. A semeadura, você planta e aquilo vai crescer exatamente de acordo com a semeadura. Não se planta limão e se colhe rosas. Isso é um fato da existência, perceptível a qualquer
a qualquer ser humano, a qualquer consciência. E é isso que o ego ele não tem o discernimento. Ele defende a entidade, seja em qual for o aspecto, mas ele não tem o discernimento que o processo de defesa, a maneira como ele se defendeu, vai ter uma repercussão, pode ser imediata, pode ser ao longo de anos, de meses, de dias, de anos, mas vai retornar à própria entidade na mesma medida. E a entidade é como se o ego te impulsionasse, dá um tapa na cara de alguém, e aí você toma esse tapa na cara novamente, às vezes nem é consciente, a entidade nem é consciente que ela o fez no passado, né? Porque essa lacuna do tempo faz com que esse aprendizado fique difícil, né? Se fosse imediato, toda entidade não o faria mais. Mas quando tem a lacuna do tempo, o ser humano esquece, né? E aí ele fica como se fosse... Ele não entende o que está acontecendo, mas por que eu estou sofrendo? Quando, na verdade, foi a própria entidade que criou esse sofrimento para ela. Seja em qual for o aspecto, seja qual for a natureza. Alguns aspectos são mais fáceis de observar, de ver a própria culpa. Outros são mais difíceis, como no aspecto emocional. Você fere uma pessoa emocionalmente e aí, como a entidade é inconsciente, o ego usa dessa ferramenta, fere o outro emocionalmente e aí volta ela na mesma medida ou mais, e ela não tem esse discernimento. Ela não consegue ligar as coisas. E aqui também nesse parágrafo fica claro que o ego é apenas um guardião terreno. Quando essa experiência acaba nessa dimensão terrena, não há mais o ego, não há mais a necessidade dele. Porém, o ego tem um papel porque ele pressiona essa entidade a despertar através de um processo pedagógico que eu chamo de sofrimento. Porque no conforto é muito difícil uma entidade, uma consciência despertar para esse aspecto espiritual, né? E ainda que seja a vontade de todos, a gente sabe que a vida consegue mastigar, trucidar esse desejo da felicidade plena do ser humano, até que esse despertar aconteça. E aí sim, e aí nesse despertar, nesse discernimento da alma, ela será conduzida realmente num caminho de equilíbrio, de paz, de serenidade, de felicidade. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Perceba que o ego, esses impulsos do ego, ele não enxerga o outro. Ele só protege a própria entidade. Ele passa por cima. E por que ele passa por cima? Porque ele não vê. Ele não enxerga um outro como uma extensão dele. Ele não percebe que está fazendo o outro sofrer, porque ele só enxerga a si mesmo. E aí faça as devidas ponderações. Observe os outros, observe a si mesmo. Veja que o processo é exatamente esse. E é isso que é a primeira causa de tudo aquilo que nós chamamos de mal na nossa sociedade. E até que você compreenda esse fundamento, você vai dar nomes, você vai etiquetar isso. Você vai chamar de bom e de ruim. Esse é o fundamento de todo o processo humano. Essa força egóica está ativa
em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. Não é um fator de escolha. Isso é inerente ao processo da experiência humana. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Eles analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas. Entenda que a consciência egóica, ela não implica só sobre o ser humano. Ela implica sobre todo o universo vivo. Você tem consciências egóicas em animais, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor? Ou seja, um questionamento totalmente equivocado, totalmente superficial, porque não conhece os fundamentos. Esse é um dos mal entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Dentro oculto, invisível, em toda essa máscara da experiência humana, existisse essa força vital, inspirando e respirando. Ele é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Essa força, ela se manifesta dando o teu próprio ser, a tua própria forma, a estrutura, tudo que você conhece, mas ela fica ali, silenciosa, oculta aos seus sentidos. E o ego pega essa entidade e conduz ela por meio desses impulsos, durante ao longo de toda a vida. E no ser humano, o ser humano tem a capacidade de despertar durante essa jornada para essa essência, para essa dimensão invisível, porém fundamental, espiritual. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. Aqui um vislumbre, do que é, daquilo que nós não podemos ver. Eventualmente, podemos sentir, se trilharmos esse caminho do silêncio, da observação, da autopercepção. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade, a partir da unidade de seu próprio ser. Entende a importância do ego? Ele individualizou essa forma que vos fala, assim como a sua. Não existiria a forma sem o ego. Mas a unidade, o ser, imutável, eterno, está lá dentro. Como observadora, como testemunha, aguardando esse despertar para conduzir a vida dessa entidade, dessa persona que foi conduzida até esse momento por impulsos que não são maus, que têm um papel, mas que não são a verdade, que causam prazer e dor, felicidade e infortúnio. O que estou dizendo
será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e mesmo com uma compreensão parcial. Responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. É um grande manancial de vida. É um grande mar se expressando e se experienciando através de gotas. E essas gotas sempre retornam à sua natureza, ao manancial da vida, ao mar. Expressões transitórias, efêmeras, superficiais, porque não tem conhecimento da própria essência. Mas esse é o processo. Esse é o processo de expansão de consciência, de reconhecimento da própria identidade. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma proveniente da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. A compreensão que todos chegarão, que todos despertarão. No devido tempo. Cada um de nós precisa experimentar essas polaridades do ego. Polaridades. Não há como você experimentar apenas uma faceta. As polaridades já estão no próprio impulso do ego. A imperfeição é a própria manifestação. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pode penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar. Veja, você acha que é você que está se questionando, que é a tua personalidade que está se questionando. Mas isso é um campo blindado pelo ego. O ego não faz essas perguntas. Ele nem tem esse intuito. O intuito dele é mecânico, é quadradinho. Ele vai buscar a felicidade e vai se defender. E vai tirar quem está na frente. E vai defender a entidade. Ele não tem esse questionamento filosófico do campo espiritual. Ele pode sim se apoderar disso. E aí puxar para a linha de mecanismo dele. E isso é muito natural que aconteça. Mas se a pessoa é um verdadeiro buscador, e aí eu coloco no sentido dos dois gêneros, buscador, ele vai perceber isso ao longo da caminhada, porque a psique vai identificar e vai comunicar. A psique começa a perguntar, isso é tudo que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Esses questionamentos por ego não têm sentido. O ego só quer identificação. Ele se manifesta através da própria identificação do ser. E a psique vai ver que essas máscaras são ilusões. Ela começa a retransmitir a alma. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir
na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte do seu ser. É a alma que imprime na psique. Por isso eu chamo de a psique a interlocutora da alma. É uma palavra minha mesmo, não está nas cartas, mas eu percebo dessa maneira. A qual sabe por instinto que existe e que é o seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Um estado de reminiscência, de recordar de onde ela veio, de querer retornar e de querer expressar a própria natureza dela mesma. Lá no começo do vídeo, as características do poder criativo. Eu tenho um vídeo que fala só sobre isso. Eu vou colocar no card do vídeo aí. Mencionado lá na carta 1 das Cartas de Cristo. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão, que quando outras pessoas fazem perguntas como começou a vida, existe Deus, como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso, o ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ou seja, ele refuta com veemência. Processo completamente natural. Ele defende o mundo dele. Esse é o papel do ego. Quando vier qualquer assunto sobre uma dimensão que não tem sentido para ele, ele vai se defender fortemente. Ele está defendendo o status quo. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique. Ou seja, a voz comunicando, a alma comunicando e a psique retransmitindo a mente. E aí a mente tomada pelo ego. A cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a única segurança. Perceba que a pergunta vem da própria alma. E o ego defende. Então, a alma fala, a psique retransmite, chega na mente. A mente está dominada pelo ego. Ela refuta. Então o questionamento ele pode ser externo, como pode vir de uma outra consciência, né? Pode vir de uma pessoa falando para ela, e ela refutando aquilo, como pode vir da própria pessoa. Um autoquestionamento, né? Mas o que tá, né? Questionando sobre a própria vida, e o ego refutando nesse campo de batalha que nós chamamos de mente. Entenda como é um processo muito profundo e muito gradual e vai se dar exclusivamente para aquelas pessoas que estão nesse momento. E o sofrimento é um aspecto pedagógico que vai te convencer. Assim a alma fica encarcerada nas cadeias mentais, emocionais, eletromagnéticas do ego. E a mente humana permanece convencida de que a alma não existe. E que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Ou seja, um mundo individual, encapsulado, apertado. O mundo da forma, da razão, daquilo que só pode ser provado por um instrumento. Um mundo que não aceita o invisível, nem o percebe. Nesse pequeno mundo, ele está certo. Um mundo do eu. Em geral, é esse mundo que a humanidade vive.
é esse mundo que a humanidade experimenta. Um mundo pequeno, um mundo bem apertado. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique-alma porque é a alma falando através da psique, então não tem como separar. O corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Aqui já é uma manifestação do ego, né? Desse mundinho que ele criou. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Novamente, as duas dimensões. A pessoa se alimenta de um processo químico, né? que vai... O corpo vai sintetizar aquilo de uma maneira que ele consiga extrair energia, mas que a grande fonte de energia que vem desse alicerce espiritual não é experimentada. Por que não é experimentada? Porque não é acessada. O ego enclausurou a entidade numa forma exclusivamente terrena. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas, que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Aqui uma sintetização do que é esse processo, né, do alimento. Essa é a vida corporal. Não tem nada a ver com outra dimensão. Isso você tem um nível de energia. Mas a própria vida está sob esse nível. Ela sustenta isso. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Ou seja, além da pessoa não ir na energia espiritual, não captar a energia da fonte espiritual, ela atrapalha o processo químico, orgânico, com os seus processos mentais e emocionais. Ela atrapalha essa consciência que independe do seu trabalho, da sua escolha. Esse corpo perfeito que, em quase sua totalidade, funciona sozinho. Ele não precisa da sua inteligência, ele tem a sua própria inteligência. São milhões de consciências para que essa consciência aqui aconteça. São milhões de consciências trabalhando para que essa consciência que você chama de eu aconteça. É uma grande empresa trabalhando aqui, independendo da sua escolha, da sua inteligência. Ela faz tudo sozinha. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais, magnéticos, de ligação e rejeição. Aqui, uma grande miscelânea, né, dessas consciências. A consciência divina, vital, trabalhando, entrelaçada com a tua consciência, conhecimento humana e com os impulsos do seu ego. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade.
E aí que você começa a entender que não é só aquilo que você faz, as suas ações que têm repercussões, mas no campo mental e emocional que passa pela sua mente. Aquilo que você se alimenta intelectualmente, emocionalmente. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência e amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. E aí eu reitero, um campo de batalha. A sua mente é um campo de batalha. Aonde a alma fala através da psique e começa a emanar e expressar a perfeição da sua essência, mas, em contrapartida, sendo combatida por esses impulsos do ego que se formaram e que se densificaram e se fortaleceram, totalmente condicionados durante toda a história da sua vida. E como que esse ego, esses impulsos perdem força? Através do conhecimento espiritual, da meditação, da oração, de você convidar para que essa consciência divina purifique a tua mente, purifique esse campo de batalha. E esses impulsos gradualmente vão cedendo. Por isso, essa busca espiritual, esse caminho espiritual, é um mergulho profundo. Não existem dicas espirituais. Esqueça isso, abandone isso. Conselhos, não adianta, não vai mudar. A tua vida não vai mudar diante disso. Você tem que se aprofundar. Você tem que conhecer os fundamentos. Uma vez que você os tenha, Cristo repete isso muito na carta 3. Ele fala dos fundamentos, mas ninguém conseguiu compreender os fundamentos. Ele morre na persona de Jesus sem ter esse êxito. De que, pelo menos as pessoas mais próximas deles, conhecidos como os discípulos, compreendessem. Eles não compreenderam os fundamentos. Nenhum deles. E esse é o papel das cartas. Não é tão imediato assim e tão fácil quanto você imagina. São vidas que a tua alma está encarcerada nesse processo de existência humana, com um propósito só: despertar para a sua natureza. E potencialmente ela está em todos nós. Por isso que eu chamo que é um caminho, eu comento muito e falo que é um caminho sem volta. Você não tem como voltar a um sono profundo. É um despertar que só se amplia. Cada dia mais você vai estar mais desperto. Mais autorreflexivo, mais se auto-observando. Você vai ter uma interação com o externo do que as coisas estão acontecendo, mas sempre vai remeter a uma autocura. E à medida que essa autocura aconteça, tudo aquilo que você vê externamente vai mudando. É uma experiência de reflexo, de experimentar a tua própria consciência. Quando você altera a tua consciência, você muda completamente as experiências da sua vida. Por isso é um processo de desconstrução, de dissolução. É uma ilusão a vida no ego, se é que podemos chamar de vida. Em algumas partes das cartas, ele coloca não como uma nova vida, mas como a própria vida. O renascimento é a vida, porque a vida no ego não é vida.
Não há escolha. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, é arrebatador, é assustador. Mas quem anda num despertar de consciência percebe isso, enxerga isso e comprova isso. Não acredita em mim, mas siga o caminho e você vai ter experiência. Eu não tenho como te provar, mas se você andar por esse caminho, você vai ser a própria prova. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta do seu próprio estado interior, de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma, como uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo o que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, ou seja, um outro campo de energia, não apenas oriundo da sintetização dos alimentos, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. Então essa nova vida, ela não vai se manifestar somente em suas experiências, mas num campo físico-mental. Físico, mental e espiritual. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Torna-se um processo de pura expansão, gradual, mas que não acaba mais. E essa meditação é a atividade, o momento em que você convida essa realidade divina que opera onipresente, onisciente em si mesmo e purifica esse campo de batalha que eu chamo de mente. Esse vídeo vai continuar, não tem como finalizar no ponto que eu parei aqui. Eu quero estender um pouco mais na leitura e nas reflexões sobre a psique e a alma. Mas hoje você já deve ter uma nova curiosidade. Uma curiosidade, não algo que está lá fora, mas algo que é inerente à tua existência, que é o fundamento da tua existência, que é o alicerce da tua vida, das tuas experiências, da tua felicidade. Uma chance de buscar a capacidade de escolher. Porque não há escolha numa mente dominada pelo ego.
a voz da alma tem que ser amplificada. E aí o ego vai continuar a existir. Mas agora, sob as diretrizes da psique, da alma, da perfeição, do estado da onde foi te dada a própria vida, a tua própria identidade. E é isso que eu estou fazendo aqui, através das cartas, fazendo para mim mesmo e compartilhando com você. Um caminho de despertar, de acordar, do grande sonho, da grande ilusão que é a vida dessa personalidade, a vida desse pequeno eu, que é muito breve, é muito rápida, é muito superficial, não vale a pena. Dor e prazer, perda e ganho. Mas juntos a gente vai acordar para a verdadeira vida.